Oi, meus amores, tudo bom? Vamos para mais uma aula de português. Hoje a nossa aula tá muito interessante e é um assunto novo. Bom, hoje o assunto que vamos conhecer é sobre o artigo. Tia, o que é um artigo? Bom, para a gente saber melhor o que é o artigo, vocês vão abrir o livro de vocês, o português, o grossinho, na página 79. Esse aqui, ó, gente. Esse livrinho aqui. Vocês vão abrir na página 79. E aí, já abriram? Bora começar? Bom, artigo. Veja as cenas a seguir. Na cena A tem um menino assim falando com a mãe. Mãe, por favor, pegue o livro de inglês na estante que vou estudar agora. Já na cena B, tem um menino conversando com a mãe também. Vamos ler um livro antes de dormir? Na cena A, a palavra o refere-se ao substantivo livro. Lá na frasezinha, no diálogo da cena A, quando ele fala pegue o livro, esse o ele está falando do livro. Já na cena B, a palavra se refere ao substantivo livro, determinando de modo indefinido e impreciso, ou seja, na cena B, quando ele fala um livro, ele quer dizer que pode ser qualquer um livro. Não está dizendo qual é o livro. Já na cena A, ele está sendo bem preciso. Está dizendo o livro de inglês. Na cena B, ele está dizendo um livro. Então, ele pode ser qualquer livro que a mãe pode escolher para ler para ele, para dormir. Para a gente poder entender um pouquinho mais isso, vamos continuar. Bom, a palavra que aparece antes do substantivo, a fim de determiná-lo de modo definido ou impreciso, ou indefinido e impreciso, é chamado de artigo. Bom, vou explicar para vocês o que é que isso quer dizer. Vocês lembram o que é substantivo que eu falei para vocês? Existe substantivo simples, substantivo composto, substantivo próprio e substantivo comum. Então, o que isso quer dizer? Substantivo, gente, é nome de qualquer coisa. Quem lembra o que é substantivo próprio? Nome de pessoa, nome de lugar, nome de estabelecimento, nome de rua. O que é substantivo comum? Nome de qualquer coisa, né? Pode ser um livro, pode ser árvore, pode ser televisão, ventilador, guarda-roupa. Lembra que eu falei a vocês que também tem substantivo simples? Como é que substantivo simples? Substantivo simples é uma palavra só. Exemplo, casa, quarto, caderno. Já no substantivo composto são duas palavrinhas juntas. São duas palavras juntas que quando elas se juntam se formam uma palavra só. Exemplo, girassol, guarda-chuva, guarda-sol. Então, vocês entenderam o que é substantivo? Substantivo é praticamente tudo, nome de tudo. Então, o artigo vem sempre antes do substantivo. Quando a gente quer falar de alguma coisa, a gente fala o quê? O livro. Olha o O ali na frente. O O é o artigo. A menina. Olha o A. Um caderno. Olha o um. Uma boneca. Olha uma. Então, todas essas palavras que tá vindo, essas palavrinhas pequenininhas que tá vindo na frente, se chama artigo. Bora continuar? Os artigos são classificados em definidos e indefinidos. Veja a seguir quais são eles. Bom, existem artigos definidos e existem artigos indefinidos. Vamos falar logo dos artigos definidos. Dentro dos artigos definidos tem o feminino e tem o masculino. Por que tem isso? Porque a gente tem que usar cada um na sua palavrinha certa. A gente não pode usar um artigo de qualquer jeito, não. Bom, o artigo definido masculino é o e os. Já o feminino é a e as. Quando a gente fala o menino, por que a gente está usando o o na frente de menino? Porque é um artigo definido masculino. Então, menino é uma palavra masculina. Por que a gente não fala o menina? Porque o
é masculino. E menina não é masculino, menina é feminino. Então, quando a gente vai falar menina, a gente tem que falar a menina. Aqui, ó, no artigo definido. Feminino é a e as. Repetindo, é artigo definido masculino, o e os. Artigo definido feminino, a e as. Já que vocês conheceram agora o artigo definido, bora conhecer o artigo indefinido. O artigo indefinido também tem masculino e feminino. O masculino é uns. O feminino, uma, umas. É quase a mesma coisa que o definido. Tem que usar, ó, lembra? Se eu quero falar um menino, eu tô falando do menino mesmo? Não, eu tô falando de qualquer menino. Um menino. Eu posso usar um menina? Não, porque um é masculino, então tem que ser palavras masculinas. Para quando eu usar o artigo indefinido feminino, tem que usar em palavras femininas. Então, árvore, masculino ou feminino? É feminino, então é a árvore. Bicicleta, é a bicicleta ou a bicicleta? É a bicicleta, então bicicleta é uma palavra feminina. Cadeira, é o cadeira ou a cadeira? A cadeira, então cadeira é uma palavra feminina. Lembrem, quando vem o os, uns, masculinos. Quando vem as, uns, femininos. Bora pôr em prática agora isso que a gente aprendeu? Abram na página 80 e vamos responder. Bom, primeiro quesito. Reescreva as frases a seguir, trocando os artigos definidos em destaque por um artigo indefinido e vice-versa. Ou seja, se na frase tiver um artigo definido, vocês vão trocar por indefinido. Se tiver um artigo indefinido, vocês vão trocar por um definido. Bora ver a frase? Eu vou ajudar vocês nesse comecinho. Letra A. Um aluno entregou o presente à professora. Vamos agora, como é que a gente poderia reescrever? Um é indefinido, então bora trocar por definido. O aluno entregou, aí tem na frase, o presente. Tá em artigo definido, bora trocar para indefinido. O aluno entregou um presente à professora. Vocês viram? Na frase que tinha lá na letra A é um aluno entregou o presente à professora. Então, quando a gente reescrever, vai ficar o aluno entregou um presente à professora. Bora agora para a letra B. Letra B. A moça ajudou um idoso a atravessar a rua. Vamos trocar os artigos. Se era a, vai ficar uma. Uma moça ajudou. Aí, se era um, vai ficar o. Uma moça ajudou o idoso a atravessar. Aí, na frase tem a rua. A gente vai trocar, vai ficar uma rua. Então, a frase vai ficar: uma moça ajudou o idoso a atravessar uma rua. Na letra C, tá. O parque anunciou que uns brinquedos estão com defeito. Bora fazer a troca? Tem o parque, então vai ficar um parque anunciou o quê? Aí tem uns brinquedos, a gente vai trocar, vai ficar anunciou que os brinquedos estão com defeito. Como foi que ficou a frase? Um parque anunciou que os brinquedos estão com defeito. Vamos para o segundo quesito. Veja a imagem abaixo e escreva uma frase sobre ela, empregando artigos definidos e artigos indefinidos. E aí, como é que a gente vai fazer essa frase? Bora criar uma frase junto? Bom, aí tem vários gatinhos deitados no travesseiro. Então, bora fazer uma frase? A gente pode botar: os gatinhos estão enrolados em um travesseiro. Ou então, estão deitados em um travesseiro. Acho que deitados fica melhor, né? Então, já montamos nossa frase. Segundo quesito é: os gatinhos estão deitados em um travesseiro. Olha,
Quando a gente botou os, é que artigo? Os. Artigo masculino definido. Os gatinhos estão deitados em um travesseiro. Em um. Olha, um é que artigo indefinido. Masculino indefinido. Vamos para o terceiro quesito agora. Leia as frases a seguir, depois sublinhe os artigos empregados e contorne os substantivos a que esses artigos se referem. Letra A. Vocês vão, ó, deixa eu explicar logo antes da gente começar. Vocês vão passar um tracinho embaixo dos artigos e vão circular as palavras a que esses artigos estão se referindo. Bora começar. A letra A. Gustavo comeu as bananas que estavam maduras. Quais são os artigos que tem aí? Quais são o artigo que tem aí? As, né? Então, vocês vão passar um tracinho embaixo de as. E as está falando de quem? De Gustavo ou de banana? É as bananas. Então, ele está falando das bananas. Vocês vão circular a palavra bananas. Vão fazer um tracinho embaixo do as. E vão circular as palavras bananas. Já na letra B tem: comprei uns presentinhos para minha mãe. Qual é o artigo daí? Uns. Então, vai passar um tracinho embaixo de uns. Uns está se referindo a quem? Uns presentinhos. Então, vocês vão circular a palavra presentinhos. Na letra C tem: terminei as tarefas mais difíceis de hoje. Quem é o artigo aí? As. Então, vocês vão passar um tracinho embaixo de as. Mas as está se referindo a quem? As tarefas. Então, vocês vão circular a palavra tarefa. Já na letra D, está dizendo: uns rapazes disseram que houve um acidente ontem. Aí, ó, tem dois artigos. O primeiro é uns. Vocês vão passar o tracinho embaixo de uns. Depois tem um. Vocês vão passar o tracinho embaixo de um. Agora, bora circular. Uns tá falando de quem? Uns rapazes. Vocês vão circular rapazes. E depois, ainda nessa frase ainda tem um acidente. Um tá falando de quem? Um acidente. Então, vocês vão circular a palavra acidente. Bem fácil, né? Bom, já que a gente terminou essa página 80, vamos agora para a página 81. Quarto quesito. Observe a foto e complete as frases com os artigos adequados. Estão olhando a foto aí? Aí, ó, do lado tem uma caixinha com as frases que vocês têm que botar o artigo. Vocês vão ver qual artigo que tem que botar. Bora lembrar o que é artigo? O, os, a, as, uns, uma e umas. Então, bora. Pão de Açúcar é ponto turístico do Rio de Janeiro. É o quê? O Pão de Açúcar ou a Pão de Açúcar. Aí depois tem um ponto turístico ou uma ponto turístico. Vocês vão ver qual que se encaixa melhor para poder escrever. Depois que vocês fizerem esse quarto quesito, vocês vão para o quinto quesito. Bom, marque um X nas alternativas que explicam o sentido da frase abaixo. Bom, a frase tem: Fernanda escolheu um poema do livro para ler. O que é que essa frase quis dizer? Ela quis dizer que só existia um poema no livro de Fernanda, ou ela quis dizer que existia vários poemas, mas que Fernanda só escolheu um? E aí? Vocês vão marcar um X. Qual dessas duas coisas que quer dizer na frase? Depois de marcar um X, vocês vão para o sexto quesito. Bom, leia a fábula e complete as lacunas com o artigo definido ou artigo indefinido. De novo, bora lembrar o que é artigo definido? Artigo definido. O, os, a, as. O que é artigo indefinido? Uns, uma e umas. Então, bora continuar. Dia. O que vem em dia? Um dia ou uma dia? Você bota. Lebre é a lebre ou a lebre. Vocês vão ver aí. Lebre, rio da lentidão da tartaruga. Em tom provocativo, a tartaruga ou a tartaruga disse: Você acha que é muito rápida,
mas não me venceria em uma corrida ou corrida. A lebre, sem temer a provocação da tartaruga, aceitou o desafio. Para ser o juiz da corrida, convidaram quem? O gavião ou a gavião. No dia combinado, a tartaruga largou em passos lentos, mas constantes. Além disso, durante toda a corrida ou corrida, ficou concentrada e focada em seu objetivo. A lebre, na certeza de que ganharia a corrida, deitou-se à beira da estrada para cochilar. Quando acordou, a tartaruga já havia vencido a corrida. E aí? Foi fácil? Foi bem fácil, não é? Bora relembrar de novo. Ai, tia, não aguento mais relembrar. Tem sim, tem que relembrar. Então, bora? O assunto de hoje é artigo. Existe artigo o quê? Definido e indefinido. No artigo definido, existe artigo definido masculino e feminino. A mesma coisa do artigo indefinido. Existe masculino e feminino. E que artigos são esses? O, os, a, as. E aqui indefinido, uns, uma, umas. De novo, artigo definido. O, os, a, as. E indefinido, uns, uma, umas. Então, já que a gente já tá expert em artigo, já fez a tarefa do livro, aqui também vai ter uma tarefa para vocês copiarem no caderno. Eu não vou explicar essa tarefinha porque eu quero saber como é que vocês vão se sair depois que eu expliquei todo esse assunto sobre artigo. Então, vocês vão fazer sozinhos, mas não tá nada difícil. Tá bem fácil a atividade. Então, façam sozinhos. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. A aula não foi difícil, foi bem facinho, bem gostoso de aprender. Então, até a próxima aula. Um beijo. Tchau, gente. Bom estudo.